minha estratégia não está performando bem. Eu devo descartar ela ou dou um tempo para ela? Tá? Eu gravei esse vídeo aqui, tá? Porque muita gente, né, é meio normal, né, eu já fiz isso também algumas vezes, né, tem uma tendência, né, de decidir ficar ou não com uma estratégia com base na performance recente dela e acaba, né, não levando em conta outros fatores, e é sobre esses outros fatores que, na verdade, né, eu vou falar nesse vídeo aqui. Tá? Então, se você tem dúvida disso, ou se está vivendo isso agora, ou se não está, mas em algum momento lá na frente você vai passar por essa dúvida. Acho que vai ser bem bacana esses pontos que eu vou passar aqui no vídeo. Vamos lá, bora para ele. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal fala de trade, fala de investimentos. Esse vídeo aqui é mais sobre trading, tá? Um ou outro aspecto, ele vai entrar também, ele envolveria o aspecto de investimento, mas a maior parte dele é focado no trading, tá? E vamos lá, tanto no trade quanto no investimento, ficar pulando de estratégia em estratégia é um dos fatores, né, que justificam o fracasso de longo prazo. Tá? No investimento isso é bem claro, tá? Ficar pulando de estratégia em estratégia. Aqui no investimento você poderia dizer que o investimento, a estratégia de investimento seria uma estratégia de asset allocation, né, de quanto você tem de cada classe de ativo. Calma que eu já vou chegar no trading. Tá? E aí, sei lá, o mercado está ali, né, indo bem, subindo, bolsa subindo e por aí vai. E você tem uma estratégia ali, né, focada em X% bolsa, bastante renda variável, fundo imobiliário, por aí vai, pouco de pré, fixado, pouco de dólar e por aí vai. De repente, entra uma crise, a bolsa cai 50%, tem um drawdown absurdo, cai 50%. E aí você vai lá e fala, putz, você perde bastante do patrimônio, você estava muito alocado em renda variável, e fala, putz, eu vou mudar a minha estratégia aqui, o meu asset allocation, e vou combinar ele melhor para, putz, né, um pouco mais de renda fixa e para não balançar desse jeito. Só que, ou seja, você está mudando a estratégia depois que você perdeu dinheiro e não antes. Né? E a pessoa física tende a fazer isso e ficar mudando com base na performance ruim, recente, né? Não boa. Você não vai mudar quando você está indo bem. Geralmente, quando você está indo mal, você vai lá e muda. Vai indo mal, vai lá e muda. E você vai mudando, pulando de galho em galho. Esse é um dos diagnósticos. Tá? No trading também, só que isso esconde a real causa. Isso, na verdade, é um problema de superfície no trading. Porque assim, você não sabe, né, só com esses elementos, então tá bom, André, você está falando que então eu não devo mudar de estratégia no trading, então se ficar pulando de galho em galho é uma coisa ruim, então eu devo ficar na minha estratégia. E óbvio que não é tão simples assim. Tá? Então, eu separei três, né, tópicos ou três possibilidades, na verdade poderia ter mais, mas assim, eu acho que na minha cabeça são essas três, né, como ponto de partida, que você deveria considerar, né, para decidir se a tua estratégia parou ou não de funcionar no trading. Tá? No investimento seria outro passo a passo. Tá? Vamos lá. São três possibilidades. A primeira, ela parou de funcionar porque ela já pararia de qualquer jeito, porque a tua estratégia, em teoria, ela é ruim. Tá? Vamos dizer assim, em teoria, porque eu fui querer ser simpático aqui. É uma estratégia ruim. Tá? André, e como é que eu tenho elementos de que ela é ruim, tá? Assim, tem várias formas de fazer isso, não é tão fácil, especialmente para quem está começando, mas assim, você tem algumas pistas de que ela é ruim, tá? Geralmente você não consegue explicar, tá? Você não consegue criar uma hipótese, né? Explicar, na verdade, a oportunidade que você quer pegar no mercado. Alguém chega para você, eu já citei isso, tá? Inclusive no vídeo anterior, né? Fala, por que me justifica, me vende a ideia de por que você compra índice, ou petro, ou dólar naquele ponto, ou quando acontece tais circunstâncias. Me vende essa ideia, como se eu tivesse que comprar essa ideia, como se fosse uma ideia de negócio. Na maior parte das vezes as pessoas não sabem vender a ideia de por que putz, você fez uma compra ou uma venda ali, tá? Especialmente o varejo. Ou quando sabe, ela é muito rasa. Tá? Faz esse exercício, pega aí, aproveita que é fim de semana, sei lá o que, depende de quando você estiver vendo o vídeo, tenta argumentar com quem não é de mercado, né, ou até é de mercado, mas está no começo, a comprar a sua ideia. Fala, putz, olha, eu faço isso, ó, quando acontece tais circunstâncias, eu compro ou vendo. Vê se você convence ela, vê se faz sentido, né? Vê se você tem uma hipótese de fato por trás. Tá? Então, a ausência da sua explicação do que você vai tirar do mercado, você não tem uma ineficiência clara, né, presente ali. Tá? E tem N possibilidades para isso. Eu estou querendo dar só, né, elementos para você se questionar. Eu não consigo selecionar todas as possíveis estratégias ruins e ficar falando sobre exemplos práticos. Tá? Eu estou tentando dar
processos mentais para você, né, dentro do seu conhecimento hoje, dentro do seu dia a dia, né, ir se direcionando sozinho. Tá? O segundo elemento dentro dessa ainda, que ela parou de funcionar, é que você não consegue criar uma hipótese, uma tese. Né? Você não consegue criar uma tese, eu estou tirando esse dinheiro aqui porque tem esse tipo de ineficiência aqui. Tá? Eu vou dar uns exemplos de umas minhas para frente. Tá? Sei lá. Operacional em cima da pessoa física. Tá? Para mim tem um sentido ali. A pessoa física, quando ela entra como um todo, não individualmente, né? Quando ela entra no coletivo e ela atinge níveis de exposição alta ou de exposição da compra ou na venda historicamente elevados para ela, naquele momento acaba o comprador, se ela tiver comprada, ou o vendedor marginal, ou seja, a partir dali acaba a munição dela. O grupo de pessoas físicas, no agregado, não tem mais bala para comprar ou para vender a partir daquele ponto. Tecnicamente, você tirou o maior player do mercado, um dos maiores players do mercado, no mercado de índice, que a pessoa física naquele momento não pode mais ir para o lado que ela estava indo. Se ela encheu o pote na compra, ela não tem mais lote para comprar. Se ela encheu o lote na venda, ela não tem mais lote para vender. Faltou o contribuidor marginal, que vai fazer o preço subir ou cair a partir dali. Vem alguém e chacoalha a roseira para esses caras saírem um pouco. Os caras que estão com stop oco na máquina. Tem uma hipótese por trás. Existe uma hipótese. Eu consigo, obviamente, não são todas que dão certo, não, mas eu consigo criar uma tese. Eu identifico um racional por trás daquilo. Aquilo existe, aquilo é verificável e tem alguém que fecha a distorção. Tem alguém que vai lá e chacoalha a roselha e você percebe isso no mercado. Ou seja, tem uma tese, tem uma hipótese por trás. Tá? Não é só uma questão de observação. Existe uma hipótese. Começa numa hipótese, entendeu? E a ausência dessa hipótese pode ser um indício que a estratégia parou de funcionar porque ela já pararia. Ela deu certo por um tempo, por coincidência, por sorte, ou até porque, né, fazia sentido por um tempo, e ela parou porque não condiz mais. Ela não captura uma oportunidade clara, não tem uma hipótese por trás, ou ela é muito pautada em backtest. Tá? Ela é pautada sempre em, sei lá, você pega no Twitter tem bastante disso, né? É uma coisa mais de investimento do que de trading, mas, sei lá, comprar toda segunda-feira Bitcoin. Cara, até pode ser que tenha um racional e por aí vai. Mas quando você espera 7 anos, cara, de dados, e você fica rodando, comprar só segunda, comprar só terça, comprar só dia ímpar, comprar a véspera de feriado, você fica testando, você vai testar 100 hipóteses, 100 coisas rasas, uma vai dar certo. Você fala, olha aqui, olha que padrão bom, hein? Se eu comprar toda segunda-feira, cara, de manhã e vender no fim do dia, olha o backtest aqui, cara, uma curva de capital violenta. Tá bom. Por quê? Se você não conseguir chegar num racional de por que comprar, dando um exemplo aqui, na segunda na abertura e vender segunda no fechamento, tem um porquê, o teu resultado é pautado puramente em backtest, tá? Você otimizou, em teoria, o teu teste dentro da amostra, que chama in-sample. Na hora que você rodar out of the sample, que é de hoje para frente, você vai ver o que vai acontecer. Tá? Você vai ver. Aliás, tem 2 vídeos que eu vou deixar de indicação aqui. Por que a sua estratégia para de funcionar? Parte 1 e 2, se não me engano. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem um maisinho aqui, independente se você estiver no celular ou no computador. Tá? E aí você dá uma olhada lá que fala sobre esse assunto. Tá? Então, vamos lá. Parou de funcionar. Esse é o primeiro ponto. Por que ela já pararia? Porque falta racional, porque falta clareza na eficiência, ou muito pautado em backtest, completamente overfitado no passado. A segunda grande possibilidade, ela parou de funcionar estruturalmente. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O que é isso? Ela parou. Existia a oportunidade, ela era clara, e, cara, parou. Parou por N motivos. Às vezes por questão regulatória, às vezes porque parou mesmo, porque entrou um player novo, um HFT, um player mais rápido. Bom, 2 exemplos aqui. Autônomo, há 10, 15 anos atrás, ganhava muito dinheiro arbitrando o mínimo padrão. Muito dinheiro. Tá? Trader na física, né? De autônomo. Mas muito. Acabou. Não é que a arbitragem não existe mais. Mas quem faz é um robô, um HFT. Você não tem como disputar. Ele tem um desconto de emolumento na bolsa gigantesco. Então, assim, se você vai lá e compete com ele, por mais que você chegue num nível de agilidade em termos tecnológicos que eu acho improvável, mas por mais que você chegue, você não vai conseguir, na escala que você está hoje, negociar a mesma quantidade de contrato que ele. E você não vai ter a mesma faixa de custo. Ele vai lá, zera o ganho dele, te mata, porque ele empata ou perde dinheiro na operação, né?
mas a estrutura de custos dele ali é vantajosa, tá? E você não vai conseguir ficar rodando ela no prejuízo para poder matar o cara, porque ele está em vários outros mercados e por aí vai. Então assim, parou, acabou. Essa não volta mais, esse tipo de arbitragem. Um outro exemplo, tem N outros, mas um outro exemplo, claro, né? Operacional de fila no dólar. Tá? Operacional para garantir lugar na fila no dólar, para operar que nem opção baratinha que ainda dá para operar hoje. Também diminuiu, né? Mas assim, dá. No dólar dava, há muito tempo atrás. Estou dando 2 exemplos aqui. Acabou. Assim, por quê? Aí vários outros fatores, um pouco conjuntural, acho que deixa um vídeo só para falar sobre isso do câmbio. Mas assim, N fatores conjunturais, na época da Dilma teve redução de comércio, e aí, pô, você tem menos importação e exportação, você tem parte regulatória que permitiu o exportador largar o dinheiro lá fora e não ser obrigado a trazer o câmbio toda vez que ele exportava, né, a fechar contrato e internalizar o dinheiro. Nós teve uma queda de movimentação de fluxo. Bom, a lei, se não me engano, Paul Volcker, se não me engano, uma lei de 2008, pós a crise da grande financeira, que aumentou as requisições, né, para assessorarias de banco, né, de capital, para poder estar exposto no mercado, né, e diminuiu muito as assessorarias, tanto que teve movimento de grandes tesoureiros abrirem gestoras de recursos. Você diminuiu o poder de bala das assessorarias, isso foi minando ali aquele lote gigantesco no dólar. E você tem o HFT nesse meio do caminho ganhando espaço e o institucional tentando melhorar a execução dele contra o HFT, escondendo o lote, aprendendo a operar melhor, né, e ficando menor. E uma mudança que eu vou largar para um vídeo específico de dólar, que essa pouca gente acompanhou, tá? Uma mudança específica no câmbio, pouca gente está falando e percebeu essa mudança. Tá? 2 exemplos aqui. Bom, a estratégia funcionava, ela tinha hipótese, ela era válida, tinha tudo bonitinho, mas cara, acabou. Tá? E você tem a terceira, que na verdade é o maior tema desse vídeo aqui, que é o seguinte, né? A estratégia, ela tem hipótese, ela tem tudo, ela é boa, só que ela não está adequada para o ambiente. Cara, parece muito besta isso. Ah, André, putz, mas que idiotice que você está falando, mas é óbvio, né? Mas é difícil. Na hora, é difícil você fazer o vínculo dela com o ambiente no nível que precisa. É muito fácil você olhar a performance recente e falar, putz, isso aqui, inversão de fluxo. Eu falo esse exemplo porque é um exemplo que pouca gente também fala da origem, né? Eu aprendi ele com o Lombardi, com o Roberto Lombardi, com essa palavra, desse jeito. Não foi fora do país, né? Nada. Da forma com que foi, né, explicado e com que a gente usou, eu aprendi com ele, se não me engano, em 2008. Tá? Em 2008. Tá? E aí, provavelmente, todo mundo que a gente começou a disseminar através dos cursos, quando eu falo que estava na outra encarnação, né, quando era sócio da Scalper, né, que a gente disseminou a partir daí, todo mundo tem esse conhecimento derivado num conhecimento dele, que veio do Lombardi. A inversão de fluxo. O mercado vem, por exemplo, no dólar, uma sequência de upticks, vem do 1 ao 9, por exemplo, tá? Sempre uma sequência de alta, de repente 9 vira comprador para lote grande, ou seja, é difícil relativizar o que é lote grande ou não hoje no mercado, mas vamos lá. E aí alguém vem e interrompe, dando uma agressão de venda significativa, interrompendo uma sequência de alta, onde não tinha por que alguém bater a 9. Né? Por que esse cara não pendurou para vender a 9,5, a 10 ou 10,5? Porque esse cara provavelmente tem urgência em vender e tem mais lote. Ele não tem só uma mão, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem uma ordem grande, que ela está fracionada, e ele foi lá e aceitou interromper o movimento de alta, agredindo na venda, porque ele provavelmente tem mais lotes. Você pode esperar a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta boletária dele. Tá? Isso funcionou incrivelmente bem quando eu aprendi com ele por uns 2, 3 anos. E depois ela parou. Mas não é que ela parou definitivo, que nem a arbitragem. Ela voltou a funcionar depois. E depois parou de novo, e depois voltou a funcionar, depois parou de novo, voltou a funcionar. Ela tem fases, ela não é ruim. Especialmente no mercado de câmbio. Para índice ela não é boa. Tá? Não faz sentido com o modus operandi de como os players interagem no índice. Eu vou explicar por que aqui agora. Por quê? No índice, você não tem divergência de opinião entre players grandes tão latente a cada instante. Tá? Você geralmente tem um cara que quer comprar ou quer vender muito lote, você tem muito giro. Tá? Então, assim, esse cara que quer comprar ou quer vender, geralmente é estrangeiro, faz uma direção, você tem fundos locais que até fazem boletar as grandes, mas é muito pontual. Dificilmente você vai ter um cara querendo comprar muito e um cara querendo vender muito no mesmo momento do dia. Tá? Com horas e horas de pregão, isso é difícil acontecer no índice. No câmbio,
você tem toda hora um exportador, um dinheiro entrando, um importador, o cara do giro, uma tesouraria, um fundo, o gringo, é muito vetor. E é um mercado grande, é um mercado com muito comprador, com muito vendedor, um mercado com profundidade boa, você consegue executar bastante lote, tanto na compra quanto na venda. E quando você junta tudo isso, o hedger, né, o especulador, né, o arbitrador, né, é muito pequeno no mercado de câmbio, mas quando você junta o hedger, que é o cara da importação e exportação, todo o dinheiro que entra e sai, em que o banco acaba, que o dealer, que é o que o dinheiro passa, né, que entra e sai, passa por um banco. Tá? Esse banco é que troca reais por dólar para esse cara. E o banco, para não ficar exposto, vai lá e se zera no mercado futuro. Tá? Então, toda hora está tendo um negócio. Então a divergência de opinião de compra e venda ela é constante. Ela não é só uma questão de especulação que nem no índice. Quase que um ativo puramente especulativo. O dólar já não. Ele é um ativo em que tem muita necessidade, né, dos players comprarem ou venderem para poder, né, se zerarem, exportação, importação e por aí vai. Então faz sentido, é inerente ao câmbio você ter divergência de opinião. E a inversão de fluxo, ele é um trade puramente para capturar essa ineficiência. Em que você tem um player ou alguns players comprando, vem um cara e dá uma boletada grande no sentido contrário. Putz, esse cara tem mais lote. Só que tem hora que tem mais divergência de opinião no mercado e tem hora que tem menos. Tem hora que o mercado vai do 1 para o 9, muda de patamar e morre na máxima. O movimento, né, que a gente fala. Ou vem do 9 para o bola e morre na mínima. Em que não entra comprador no final do movimento vendedor e que não entra vendedor no final do movimento comprador. Você está com um mercado menor em termos de divergência de opinião. E pode acontecer por N fatores. Porque você tem um comércio, um fluxo de dinheiro menor, pode ser fator sazonal por mês, que tem menos remessa ou mais remessa, pode ser porque a volatilidade internacional está menor, pode ser porque a posição técnica do mercado está desfavorável, já tem players historicamente, não no intraday, mas em níveis de posição já extremamente elevados. Você está sem divergência de opinião, porque o mercado tecnicamente está ruim. Ela é contextual, a estratégia funciona de forma contextual. Ela não está, às vezes, aderente, não é que ela parou, que merda, vou abandonar isso aqui. Ela só não está aderente, ela não está capturando, porque não tem aquela ineficiência naquele momento. Não está tendo divergência de opinião. Essa é a raiz. Cara, parece muito besta o que eu falei, mas fazer essas vinculações sozinho, ou até ter um grupo, né? Como eu gosto de ter, um grupo de pessoas que sabem identificar isso, para bater o papo, falar, cara, você viu, putz, não tá funcionando, hein? Ou tá, ou não tá, e por aí vai. Claro, uns sabem mais, outros menos, mas tentam cavar a raiz do problema e não ficar olhando ele pela superfície, né? Que é, putz, parou de funcionar, deixa eu ir para outra coisa que isso aqui é uma merda, entendeu? Por que que parou? Por que que parou de funcionar? E cavando o problema. Você pega outro aqui que tem um pouco mais a ver com um trade, né? Não eu diria investimento, mas um trade de valor relativo, né? Que eu até posto pontualmente, quando o mercado está inflexionando, eu posto esse tipo de trade, tá? Já postei algumas vezes. Tem uma operação que o mercado faz muito de fundo, tá? Especialmente quando a Selic está subindo, ou seja, ela veio subindo aí, parou de subir já há um tempo, alguns meses, né? Que é vender índice e vender dólar. Tem vídeo meu no YouTube que explica isso por quê, tá? Não dá para ficar também todo vídeo resgatando aqui 100% das ideias. Tá? Durante a alta da Selic, o mercado costuma vender índice e vender câmbio. Se você for fazer esse par agora, essa operação de valor relativo agora, com a Selic já caindo, cara, você vai provavelmente perder dinheiro. Não significa que essa estratégia, que não é de trade, não é dia a dia, não é de day trade, tá? Ela é ruim, mas ela não é aderente a esse cenário. É bem diferente, né? Um cenário macroeconômico, de ciclo, de Selic longo. Mas estou dando um exemplo de que esse conceito que eu estou trazendo, né, da estratégia ser aderente ao cenário, né, ele vale até para operações mais longas e até para o mercado institucional, não só para a gente, né, que é trader pessoa física, entendeu? Agora o mercado está provavelmente buscando, né, com o ciclo de queda da Selic, comprar a bolsa e manter uma aposta comprada em dólar para defender a aposta em bolsa. Tá? Só um exemplo de como é que outras pessoas, até dentro de fundo, trader de fundo, faz posições pensando no ambiente e não no resultado recente da estratégia. O cara até pode estar perdendo dinheiro na compra de bolsa agora recente, porque a bolsa não está andando tanto quanto deveria. Mas o cara sabe que o ambiente é propício para comprar a bolsa e defender comprando dólar. Muito diferente do que quando subiu os juros, que é vender bolsa e vender câmbio. Era a posição que se fazia e deu realmente muito dinheiro. Tá? Pega aí o ciclo de alta da Selic
e pega quando estava a bolsa, pega quando estava o câmbio. Os dois caíram, bolsa e câmbio. Tá? É um trade de valor relativo. Tá? Então, são essas três. Eu trouxe esse vídeo aqui para você ter clareza. Talvez ele não te dê as respostas táticas que você precisa da tua estratégia no teu momento atual. Mas se você seguir essas perguntas, né, ou esses questionamentos, provavelmente você vai estar em condições de se avaliar melhor do que você se avaliaria só pelo resultado recente, tá? Sem levar em conta os drivers ou os fatores de risco daquela estratégia. Só para resumir de novo aqui. Primeiro, a estratégia para de funcionar porque ela já pararia, porque ela é ruim, porque ela não tem uma hipótese, porque ela é só pautada em backtest, ou porque ela não tem uma relação de causa e efeito nas variáveis e por aí vai. Segundo, ela para estruturalmente de funcionar. Para porque, putz, parou. Entrou um player, mudou uma regulação e por aí vai. E a terceira, que é o grande tema do vídeo, que ela para, né, porque ela não está capturando uma ineficiência naquele ambiente. É contextual ou conjuntural, depende, né? Mas ela pode voltar a ser boa, tá? Ah, André, então quer dizer que você não perde, né? Você entende antes que parou de funcionar a inversão de fluxo e você não perde dinheiro com ela? Claro que não, cara. Você vai lá, você continua executando, você vai vendo que não está fluindo, não está fluindo. Você vai perder. Você vai ser estopado naquela sequência e por aí vai. Tá? O fato é que você tem um ponto de partida para melhorar. Tá? Não é só, putz, está indo mal, descarta, nunca mais olho para ela, deixa eu ir lá, seguir outra pessoa, ir para um outro canal, seguir um outro método. Ah, não, agora o que você acha de Smart Money Concept? Ah, o que você acha agora de Tape Reading? Ah, o que você acha agora de fluxo? Ah, o que você acha de média móvel? O que você acha de voltar para a origem e ir para price action puro, limpo na tela? Cara, entendeu? Cara, grande parte do que eu falei aqui não passa na primeira hipótese, tá? Não passa no teste da primeira, tá? Mas é um ponto de partida que eu estou falando aqui. Uma sequência de raciocínio para você, cara, não se perder no meio do caminho. Mas óbvio que você está ali testando um negócio, fazendo um negócio, quando ele estiver indo mal, você vai perder. Mas ele te dá um ponto de partida para você, putz, tirar o pé daquilo, tá? Perder o mínimo possível. E, cara, quanto mais você conhece, quanto mais você cava para não olhar na superfície, mais você sabe, putz, isso aqui não está funcionando, inversão de fluxo, porque o mercado não está brigado. Se o mercado não está brigado, ele está mais inercial. Se ele está inercial, eu tenho que tentar buscar mais a favor e mais junto com aonde nasce o movimento do cara. Porque se no final do movimento não tem briga, não tem inversão, eu tenho que tentar pegar a origem. Bom, dá para pegar a origem? Putz, não dá, tá aleatório o lote do cara. Putz, não, dá. Olha que o lote do cara não tá aleatório. Tá dando para ver que ele pagou o primeiro aqui, piorou a oferta e por aí vai. Cara, você vai achando saída, você vai cavando saída, mas não ficando na dependência de terceiro, sempre com um terceiro te falando o que você deve ou não fazer, só porque você parou de ter resultado baseado no histórico recente de resultado. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. Tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha na cara e se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo. E sério, escreve o que você achou. Escreve, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou, se faz sentido esses 3 passos pelos quais ela para de funcionar, se você já tinha reparado isso, se não tinha reparado, né? E qual a tua opinião geral sobre esse assunto, tá? Ou alguma vivência tua sobre isso, você já percebeu, se você não percebeu alguma coisa nesse sentido e por aí vai, tá? Só não deixa de comentar, sério. Beleza? Abraço, boa semana, até o próximo.